Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Tô passando aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, tá? E dessa vez nós vamos falar de forma resumida. Eu quero falar diretamente com cristãos, tá? Então, se você é um cristão, peço que você fique aí até o final do vídeo, tá? É um vídeo curto, simples, tá bom? E eu meditava agora há pouco sobre a realidade de que nós vamos pecar, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando que é uma justificativa para nós pecarmos, né? Porque nós sabemos que o pecado, ele é uma ofensa a Deus, o pecado, ele nos afasta de Deus, o pecado entristece o Espírito Santo, né? Então, o pecado de fato é algo muito ruim, é algo muito terrível, é algo muito que é muito desagradável, né? Tanto com relação a nós, o nosso próximo, como com relação a Deus, né? Então, o pecado de fato é terrível, né? Mas nós vamos pecar, infelizmente, né? O apóstolo João, lá na sua primeira epístola, né? 1 João, no caso, ele diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Então, se nós dissermos que nós não pecamos, que nós não temos pecado, nós fazemos ele mentiroso, né? E a verdade de Deus não está em nós, né? O próprio João, ao escrever o seu evangelho, no Evangelho segundo João, ele nos diz que Jesus, quando estava na Terra, uma das dos seus ensinamentos com relação ao Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, uma das missões prioritárias do Espírito Santo é de nos convencer dos nossos pecados, das nossas transgressões, né? Então, é muito importante nós entendermos isso. E o apóstolo João diz que nós pecamos, né? Infelizmente nós pecamos. Mas aí vem a segunda parte. O que fazer quando nós pecamos, né? Um amado irmão chamado Paul Washer, que é um missionário americano, ele nos diz que, e é verdade, que a voz que nos diz que nós devemos se afastar de Deus quando nós pecamos, essa voz não é de Deus, essa voz é do maligno, essa voz é do diabo, é do inimigo das nossas almas. Enquanto que a voz de Deus, ela nos leva ao arrependimento, ela deseja nos conduzir a Deus, né? Então, eu queria meditar com você nessa hora o seguinte: nós vamos pecar, infelizmente. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Então eu lhe digo isso porque infelizmente eu sou cristão, mas eu peco, né? Infelizmente eu sou um pecador e é horrível, horrível, né? Nós caímos e ofendemos a Deus, entristecemos o seu espírito, é algo muito ruim, né? Mas que em meio ao nosso pecado nós possamos nos voltar para Deus através de Jesus Cristo, né? O próprio João, ele ali mesmo naquele contexto da primeira epístola de João, capítulo 1, ali no finalzinho, ele mesmo disse, né, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? E ele inicia o capítulo 2 ali de 1 João, onde ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, o justo, né? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro, né? Então João, ele traz à mente dos irmãos essa realidade de que nós temos um advogado, de que nós temos um mediador, né? E quando nós pecarmos, nós devemos buscar o Senhor através de Jesus Cristo, né? Então que Deus possa fazer isso conosco, tá? E Deus possa nos levar ao arrependimento e nos levar a Jesus, porque a Bíblia nos diz que Jesus é o único mediador entre nós e Deus, tá bom? Nesse canal a gente
vinha falando sobre saúde e vamos continuar falando, mas nós precisamos também falar aqui sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre a salvação, né? Sobre coisas tão importantes para nossas almas, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, compartilha, envia para seus amigos, envia para seus familiares, curte, comenta aqui, tá certo? Que Deus lhe abençoe e que o Senhor nos ajude a olharmos para Jesus e o buscarmos com todo o coração, tá certo? Forte abraço, querido, que Deus abençoe, até a próxima!